Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui para mais um vídeo aqui no Big TV SPFC. Sejam todos muito bem-vindos, São Paulinos, São Paulinas e torcedores de outros clubes. Em meio, né, a próximo aí, a proximidade, melhor dizendo aí, da janela de transferências, né? O São Paulo muda planos, né, galera? Muda planos em relação ao nosso volante Pablo Maia, também a saída do Rames Rodrigues e o substituto do Rames Rodrigues e também jogadores voltando para o São Paulo Futebol Clube. E a gente tem decisão semana que vem pela Libertadores. Depois a Libertadores para um pouco, aí começa o planejamento do São Paulo para trazer os reforços, que a Libertadores volta em agosto. Né? Teremos a Copa América e teremos também a paralisação também da Copa do Brasil, que volta também aí depois em julho. Então nós teremos apenas o Campeonato Brasileiro. Então vou te contar aqui também em detalhes os planos do São Paulo Futebol Clube para reforçar principalmente o meio-campo e o ataque, tá, galera? Vamos bater um papo aqui nesse vídeo. Deixa o seu comentário, deixa o seu like. Muito importante você compartilhar esse vídeo. Logicamente, né? Se inscreve aí no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações, tá? Quando você assina o sininho das notificações, você vai sempre receber também os nossos conteúdos. Tem o sininho aí? Coloca lá todas para você receber sempre os nossos conteúdos, tá? Sem perder tempo, sem enrolação, vamos falar aqui, ó, exatamente, né? O que acontece? Rames Rodrigues de saída do São Paulo, a gente está cansado de falar do Rames Rodrigues, mas a tendência aqui é o plano que o São Paulo está buscando para substituir o Rames Rodrigues, galera. A diretoria do São Paulo já disse, né, essa semana passada, se tudo der certo, vem um grande jogador. Qual que é a ideia da diretoria? Pelo menos ter aí um ativo, né, feito com o Rames aí. Se chegar alguma proposta de algum clube aí para ele, o São Paulo conseguir fazer uma grana com ele, melhor ainda. No pior das hipóteses, vai acontecer uma rescisão amigável. O Rames Rodrigues estaria disposto, está disposto até abrir mão aí de valores que ele tem para receber com o São Paulo, quase 3 milhões de euros, é o que se especula, né, para que sim, aí o São Paulo não teria nenhum custo também com o jogador, logicamente, né? O São Paulo também não é bobo, né, galera? O São Paulo não vai simplesmente falar vai embora Rames se algum clube querer ele, né? Quiser levar o Rames Rodrigues, né? Assim também. Mas a grande expectativa é de que vai acontecer uma rescisão. Rames Rodrigues é fato, não joga mais pelo São Paulo, vai para a Copa América, foi convocado. E quem que deve ser o substituto do Rames Rodrigues? O Casares, o Belmonte, né? O próprio Muricy sempre vem dizendo que o São Paulo precisa de um grande nome, um jogador que venha também para causar um impacto. Essa é a palavra do Casares, causar um impacto do futebol também. O nome mais falado é o do Luciano Vieto, argentino, que passou por Vila Real, Valência, Atlético de Madrid, está lá no futebol do Catar, né? Bom jogador, né? Eu acho que até no Brasil aqui que ele seria diferente. Ele é muito bom jogador. Algumas alas do São Paulo, algumas pessoas lá dentro do São Paulo entendem que de repente não é esse o jogador para o São Paulo, é isso mesmo, tá? Mesmo o Zubeldia aprovando, o Zubeldia gosta da ideia de ter o Luciano Vieto, além de ser contra, como que a gente pode dizer ali, de ser argentino também, né? O Zubeldia, ele gosta da ideia de ter o Luciano Vieto exatamente, compatriota é a palavra que eu ia dizer, viu, galera? É isso mesmo. O Zubeldia, ele gosta exatamente porque o Vieto é um jogador mais de movimentação, não é aquele meia estático. Se vocês perceberem, galera, eu tenho certeza que vocês perceberam, deixa aí nos comentários também, não esqueça inclusive de deixar aquele like para fortalecer o vídeo. Na última entrevista dele, ele disse, né, lá na coletiva, que ele gosta mais do meia de movimentação, o meia mais de movimentação. E aí pode ver que o Lucas está sendo usado ali naquela posição. Tanto que depois entra o Luciano por ali, mas a gente percebe que o Luciano, nosso Luciano, não o Vieto, né? O Luciano não é esse cara de articulação. O Luciano, quando ele entra no meio de campo, ele fica perdido. A vida toda ele jogou mais lá encostado, jogando mais pela beirada, ali no começo da carreira, vai virando o segundo atacante. Algumas vezes ele já jogou até como um falso 9, mas não é a dele. Agora, meio-campista articulador não é a do Luciano, né, galera? Então, convenhamos, tá? Então, a ideia do Zubeldia é contar com o Luciano Vieto e para isso acontecer, sim, o Ramos Rodrigues tem que sair para o São Paulo repor, né, com a chegada aí do Luciano Vieto, que seria esse cara de mais movimentação. O Vieto, se você procurar aí o mapa de calor dele,
joga também pelas beiradas, joga ali como um segundo atacante, como um falso 10 ali, não é, tá? Propriamente um 10, mas esse cara de movimentação. O que algumas pessoas no São Paulo são contra, galera, e isso eu pude apurar também, e vocês vão ver já já, isso aí já não é segredo para ninguém. É que é o seguinte: algumas pessoas são contra por conta da idade, mas tem uma contradição nessa questão por conta da idade. Ah, que o Vieto tem 30 anos, já é um jogador muito rodado, tal. Teve sim algumas lesões também. Todo jogador tem lesão, inclusive o histórico dele não chega nem na metade do histórico do Alexandre. E aí é onde eu quero dizer. Algumas pessoas, é onde eu quero chegar, algumas pessoas no São Paulo diz, ah, o jogador já tem 30 anos, talvez seja um custo alto você pagar 1 milhão e 100, né, para o Luciano Vieto. Talvez esse seja aí a base do salário dele. Mas aí quer pagar 1 milhão para o Alexandre, de 33 anos, com quase 50 lesões na carreira? Então, é esse questionamento que eu faço, tá? Quer dizer, o que vale mais para o São Paulo? Pagar 1 milhão para um jogador que decide, que faz gols, que está em atividade, que está jogando, que pode ser que ele não fique lá no clube dele, ou pagar 1 milhão também, tô dizendo 1 milhão, e pagar 1 milhão também aí pro Alexandre. Jogador que nem é nem mais lateral, é falso lateral, é o falso terceiro zagueiro, mais ou menos como o Rafinha joga aqui, né? E será que ele vai decidir também? A gente pode olhar e fazer essa comparação. Então, essas alas que são contra a chegada do Luciano Vieto, de repente, esses caras são a favor da chegada do Alexandre, aí que mora o perigo. Como eu falei para vocês ontem, lá no meu outro canal, no Big Tricolor, eu disse: ó, o empresário do Alexandre é o Giuliano Bertolucci. E aí, quando se trata disso, para mim fica mais próximo também a chegada do Alexandre. Mas o Luciano Vieto é visto com bons olhos pelo Zubeldia, pelo o presidente do São Paulo ali, pela comissão, né, de alguns deles, de alguns diretores, para chegar para ser esse substituto do Rames. O São Paulo não quer ficar com essa imagem, sabe? Não deu certo o Rames Rodrigues, o São Paulo não repõe a altura. Porque o São Paulo já ficou com essa imagem, de certa forma, com o Beraldo, com a saída do lateral Caio Paulista, e agora saindo também o Rames Rodrigues, o São Paulo acaba tendo uma imagem negativa se a gente parar para pensar. Pô, perdeu um grande nome do futebol, mas não repõe. Vocês estão entendendo mais ou menos a ideia? Então, a ideia da diretoria é repor, tá? Galera, o Casemiro tá de saída lá do Manchester United, tá? Olha só, o Daniel Perrone fez uma postagem e aí ele perguntando, uma postagem se a gente gostaria de ter o Casemiro no São Paulo, se a gente aceitaria. Pô, eu aceitaria de braços abertos, ia buscar lá no aeroporto o Casemiro. Lógico, seria um volante espetacular para o São Paulo. Mas eu entendo, tá, que nesse tipo de negociação, nesse tipo de especulação, é só se o jogador quiser ver mesmo para o São Paulo, tá, galera? E reduzir muito o salário. Não tem nada com o Casemiro. Acredito que até eles conversam para quem sabe um dia ele jogar no São Paulo, mas ele até já deixou claro que ele quer continuar na Europa e ele tem lá as suas sondagens lá também para jogar na Arábia. E a ideia lá que ele, inclusive no último jogo aí que tá acontecendo aí entre Manchester United e Manchester City, ele não foi nem relacionado, né? Ele tá fora do Manchester. O Manchester United está fazendo uma reformulação também com jogadores mais jovens e o Casemiro também não faz mais parte desse plano. O Casemiro acho que está com 32 anos de idade e aí já começa também a caminhar para aquele tipo de jogador que caminha para o fim de carreira. E logicamente ele vai buscar agora um melhor contrato para ele se for na Europa, se for na Arábia. No São Paulo, meu amigo, é só se vier aí para, vamos dizer assim, para quase de graça, né? Eu acho que não existe isso de graça. Logicamente que eu estou sendo irônico aqui, vocês entenderam, né? Para vir para o São Paulo, só se o cara falar, não, quero jogar no São Paulo. Porque o São Paulo não tem aí as condições de pagar o salário, com certeza, que o Casemiro recebia por lá, tá? Quero falar de outro jogador falando de meio campo, sabe quem que é? É ele, está de volta ao São Paulo. Lisieiro, galera, é isso mesmo, tá? O jogador está no Brasil já. Lisieiro já chegou, tá? O jogador, agora o que acontece? Ele vai ter aí pelo menos uns 15 dias de férias. Essa é a ideia da diretoria. A temporada terminou lá na Suíça, tá? O Everton não exerceu o direito de compra. O jogador retorna para o São Paulo. Ele fez 29 jogos lá, 3 gols e 5 assistências, tá? Ele estava lá jogando mais ali como um meia. Chega no São Paulo, o Lisieiro ele começou no São Paulo na lateral esquerda. E todos viam o Lisieiro como uma baita promessa. O jogador começa a se machucar demais, né? Inclusive, eu acho que vocês vão se lembrar,
Inclusive, falar em lembrar, deixa eu me lembrar aqui para você deixar o like aí, se inscrever no canal. Tamo junto, ó. Deixa o likezão aí, galera. Já deu seu like? Deixa o like. Então, o Lisieiro, ele quando sobe, né, ele sobe ali mais ou menos com umas comparações com o Hernanes, que também começou na lateral esquerda, depois foi para o meio, foi emprestado, rodou, voltou. O Lisieiro também passa por essas comparações, mas ele nunca consegue se firmar como um grande jogador. Em 2021, São Paulo sendo campeão paulista, ele até jogou, mas não foi assim um protagonista, né? O baita Lisieiro. Foi um jogador importante, e ali todo mundo achava que ia agora vai deslanchar. Mas não aconteceu o Lisieiro. Ele começou a ser emprestado, né? Acho que ele passou pelo Internacional, pelo Curitiba, foi para aí para a Suíça, né? E agora ele está de volta. Ele tem contrato com o São Paulo até final de 2024. O São Paulo agora vai estudar a possibilidade de reintegrar aí ele e detalhe, tá? Ele mesmo falou agora recentemente, né, em entrevista quando ele chegou, que o São Paulo ainda não procurou, tá? Ele está descansando, o jogador está no Brasil, mas o São Paulo ainda não procurou. O jogador é do São Paulo, tem contrato até o final do ano, e o Zubeldia vai avaliar a condição do jogador, se ele vai ser útil para o time ou não. A informação é essa. E aí, você gosta da ideia? Você aprovaria o Luizieiro? Você acha que ele pode contribuir no time do São Paulo? Deixa nos comentários. Quem está apalavrado aí, não com o São Paulo, mas com o Flamengo agora, galera, é o Oscar. Mais um que saiu do São Paulo com aquele litígio, aquela briga toda lá em 2011, né? 2010, 2011, e agora recentemente surgiram rumores aí que ele estaria voltando também para o São Paulo. É o tipo de jogador que eu tenho certeza que o Casares adoraria repatriar, né? Trazer de volta para o São Paulo, que é o Oscar. Mas algumas fontes lá no Rio de Janeiro, alguns setoristas lá dizem que ele tem já palavrado, não tem um pré-contrato ainda, tá? Palavrado com o Flamengo, tá? Para 2025. O contrato do Oscar termina agora em novembro, lá com o time da China, e aí o Oscar em 2025, então, aos 33 anos, mais um aí, 33 anos, seria jogador do Flamengo. Penso assim, galera, tá certo, né? Algumas pessoas no São Paulo buscar jogadores mais jovens, né? Como o Oscar mesmo em 2025, ele vai ter os seus 33 anos. Jogador que é tecnicamente bom, talvez se chegasse até um pouquinho antes aqui no São Paulo, quem sabe nos 30, 31, sei lá, até agora 32. O problema é que eu acho que ano que vem ele tá com 33, né? Eu acho que ano que vem ele já faz os seus 34 também. Vai ficando meio desgastada a relação dele também com a questão do jogador dar declarações de que é São Paulino, aquela coisa toda, a família, desde criança, gostaria de ter uma história reescrita no São Paulo diferente. Mas aí começa a ser vinculado o nome dele também ao Flamengo. Eu acho que isso aí desgasta um pouco a relação com o torcedor. O torcedor não gosta muito disso, logicamente, né? Mas é isso, então. A ideia, talvez, o São Paulo também, né, financeiramente, não consiga nem competir aí com o Flamengo e o Oscar, que para alguns São Paulinos ainda sonhavam, quem sabe com a chegada do Oscar, parece que o Oscar está cada vez mais próximo do Flamengo, ou até mesmo do Internacional, e ele continuaria lá a sua história que ele começou a construir no Inter, né, galera? E do São Paulo, mais uma vez aí o São Paulo buscando reforços. Só lembrando que a janela de transferência abre agora no começo de julho, tá? E agora terminando a primeira fase da Libertadores e vai ter o novo sorteio da Copa do Brasil. Na Copa América a gente só vai ter Campeonato Brasileiro e o São Paulo vai focar, né? Medir os seus esforços ali para trazer reforços, né? A diretoria já deixou bem claro, galera. É meio campo, primeiro volante, meio atacante, centroavante. Pode ser que nem venha o lateral esquerdo. Escutem que eu estou falando para vocês. Isso aqui não é informação. Agora é um feeling. Pode ser que nem venha o lateral esquerdo, se realmente São Paulo renovar com o Wellington, se o São Paulo integrar o Lisieiro, que é o que eu estou pensando, para ser utilizado na lateral, e aí o São Paulo partiria para um plano maior, ter que gastar mais com atacante, meio atacante e volante. Vocês estão entendendo? É isso. Galera, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha aqui esse vídeo. Como sempre, tamo junto. Vamos São Paulo. Forte abraço.